Você sabia que o Flamengo nasceu no futebol por causa de uma treta? Pois é, bora voltar para 1912. Naquela época, o clube de regatas do Flamengo só disputava esportes náuticos. Mas tudo mudou graças a uma confusão no Fluminense. Alguns jogadores do Flu ficaram pé da vida com a diretoria e simplesmente abandonaram o clube. Adivinha para onde eles foram? Pro Flamengo. Liderados por Alberto Torbo, esses rebeldes convenceram o rubro-negro a criar um time de futebol. No dia 3 de maio de 1912, nascia oficialmente o time de futebol do Flamengo. E o primeiro jogo foi em 15 de maio contra o Mangueira, e o Mengão já começou com goleada em 16-2. Isso mesmo, 16-2. E foi assim, com revolta, ousadia e goleada, que o Flamengo entrou em campo pela primeira vez. Mal sabiam eles que estavam criando um dos maiores clubes do planeta. Se em 1912 o Flamengo chegando com goleada, em 1913, o bicho pegou. Esse foi o primeiro ano completo do Mengão no Campeonato Carioca, e a estreia foi contra o São Cristóvão, no dia 11 de maio. O jogo foi tenso e o Flamengo perdeu por 3-2. Mas não desanimou, não. Naquele ano, o Flamengo terminou em quinto lugar entre 6 clubes. Parece pouco, né? Mas lembra, o time era recém-criado. E sabe quem estava no elenco? O lendário goleiro Baena e o atacante Gustavo de Carvalho, que já dava trabalho nas defesas rivais. Mesmo com altos e baixos, o time começou a ganhar respeito no futebol carioca, e a torcida rubro-negra começava a crescer. 1913 não teve título, mas teve raça, suor e os primeiros passos rumo à grandeza. Foi só o começo, porque o Flamengo nasceu para ser gigante. Em 1914, o Flamengo ainda era novato no futebol, mas esse ano teve um momento histórico. Foi em 7 de junho de 1914. O clássico contra o Fluminense. Sabe aquele rival que emprestou os primeiros jogadores do Flamengo? Pois é, chegou a hora da revanche. E o Mengão venceu pela primeira vez o seu maior rival em 3-2 no clássico. Foi no campo da Rua Guanabara, e o herói do jogo foi Arnaldo Machado, autor de 2 gols. Essa vitória foi um marco. Era como se o Flamengo dissesse, agora o jogo é sério, chegamos para brigar. No Campeonato Carioca, o rubro-negro terminou em quarto lugar, com 4 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. E a torcida? Crescendo, vibrando, e começando a criar aquela paixão que você conhece até hoje. 1914 não foi o ano do título, mas foi o ano em que o Flamengo começou a se impor contra os grandes. Porque vencer o rival é sempre o primeiro passo para se tornar lendário. O ano era 1915. E o Flamengo estava cada vez mais casca grossa no futebol carioca. Depois de 2 anos de experiência, o Mengão veio forte. E fez sua melhor campanha até então. Foram 8 vitórias em 10 jogos no Campeonato Carioca. O time terminou com o melhor ataque e a melhor defesa. Mas aí vem a parte dolorida, o título ficou com o Fluminense, por apenas 2 pontos. Sim, o Flamengo bateu na trave, mas o recado estava dado, o rubro-negro era um candidato sério ao caneco. Destaque para galera como Arnaldo, Baena e o artilheiro Gustavo de Carvalho, que seguia fazendo história com o manto. Foi o ano da afirmação. O Flamengo já não era mais novato, era um clube pronto para brigar lá em cima. 1915 foi quase, mas muito em breve, o quase vira campeão. 1916 foi o ano em que o Flamengo virou campeão de verdade. Bora para esse momento histórico? Depois de bater na trave em 1915, o Mengão voltou com sede de taça, e não deu chance para ninguém. O campeonato carioca daquele ano foi dominado pelo rubro-negro em 10 vitórias em 10 jogos. Campanha perfeita. O ataque era um rolo compressor com 13 gols de Baiano e os passes certeiros de Arnaldo e Gustavo de Carvalho. Na defesa, o paredão Baena segurando tudo lá atrás. Era um time equilibrado, entrosado e com muita raça. No dia 29 de outubro de 1916, com uma vitória por 3-1 sobre o Bangu, o Flamengo se consagrava campeão carioca pela primeira vez. Foi a primeira volta olímpica do Mengão, e dali pra frente, a história nunca mais seria a mesma. 1916 entrou para a eternidade como o ano em que o Flamengo se consagrou rei do Rio. Depois do título invicto em 1916, o Flamengo chegou em 1917 com moral, mas com muito mais pressão também. Agora todo mundo queria bater no campeão. Cada jogo era uma final, e manter a coroa no Rio não seria fácil.
O Mengão até começou bem, mas acabou perdendo força no meio do campeonato. Resultado, o rubro-negro terminou o Carioca na quarta colocação. Quem ficou com o título foi o América, que voou naquele ano. Mesmo assim, o Flamengo ainda tinha seus destaques, o artilheiro baiano continuava balançando as redes, e o goleiro baiano seguia firme como referência no gol. 1917 serviu de lição, e ser campeão é difícil, mas se manter no topo é ainda mais. Foi o ano em que o Flamengo entendeu que no futebol não basta chegar. Tem que lutar todo ano para continuar grande. 1918 foi diferente de tudo. O mundo estava sendo abalado pela gripe espanhola, e o futebol também sentiu o golpe. A pandemia chegou com tudo no Brasil, e o campeonato carioca acabou sendo interrompido por meses. Mas antes disso, o Flamengo até começou bem, brigando ponto a ponto com Fluminense e Botafogo. Quando a bola voltou, o ritmo já era outro, e o time não conseguiu manter o embalo. O rubro-negro terminou o campeonato em terceiro lugar. Quem levou a taça foi o paulistano carioca, o Fluminense. Mesmo assim, o goleiro baiano seguiu como muralha, e o Flamengo se manteve entre os grandes, mesmo num ano tão conturbado. 1918 foi a prova de que o Flamengo é maior que qualquer crise, e que a história dele caminha lado a lado com os grandes momentos do mundo. 1919, o ano em que o Flamengo marcou presença na maior conquista da seleção brasileira até então. O Brasil sediou o Sul-Americano, hoje conhecido como Copa América, e foi campeão pela primeira vez. E quem estava lá vestindo a camisa da seleção? Ele mesmo, Cândido de Baena, o goleiro rubro-negro. Baena defendeu o Brasil na final contra o Uruguai, no Estádio das Laranjeiras, com mais de 20 mil pessoas, e o Brasil venceu por 1-0, fazendo história. Enquanto isso, no Cariocão, o Flamengo ficou em quarto lugar, ainda tentando reencontrar o caminho do título. Mas o orgulho era enorme, o clube já estava mandando jogador para a seleção, e isso dizia muito sobre a grandeza do Mengão. 1919 foi ano de glória para o futebol brasileiro, e o Flamengo estava lá, fazendo parte dessa história. 1920 começou com o Flamengo mais organizado, mais respeitado, e com fome de título carioca. O rubro-negro fez uma campanha sólida no campeonato carioca, mas a taça escapou mais uma vez. Foram 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 16 jogos. O desempenho foi bom, mas insuficiente para ser campeão. Resultado, o Flamengo terminou em segundo lugar, atrás do forte time do Flamengo, do Fluminense. A zoeira não perdoa, mas o time do Mengão ainda contava com feras como Baena no gol e o incansável Baiano na frente. E a cada rodada, o nome Flamengo ganhava mais peso, mais respeito e mais torcida nas arquibancadas. 1920 não teve título, mas o rubro-negro seguia firme no topo, pronto para voltar a levantar a taça. 1921 chegou e o Flamengo voltou com sede de título. Depois de algumas tentativas frustradas, era hora de mostrar quem manda no Rio. A disputa foi acirrada, com Flamengo, Fluminense e Botafogo brigando ponto a ponto no Campeonato Carioca. O Mengão teve um ataque matador e uma defesa sólida, com jogadores como Baena e Baiano brilhando mais uma vez. Mas o título escapou por pouco, o Flamengo terminou em terceiro lugar, atrás de Fluminense e América. Apesar da frustração, a torcida já sentia que o Mengão era uma potência pronta para explodir nos próximos anos. 1921 foi o ano da luta, da garra e da certeza de que a primeira taça da década não demoraria a chegar,